Olá, a paz de Cristo Jesus. Se você ama a palavra de Deus, está no lugar certo. Eu sou o pastor Ednei Farnella e te dou as boas-vindas a este canal, que também pode ser seu. Vamos continuar a nossa conversa sobre Escola Bíblica Jovem, revista Os Bons e Maus Exemplos da CPAD, e chegamos à lição de número 8. Vamos falar sobre uma personagem muito especial, uma mulher diferenciada, uma mulher que a Bíblia sequer traz o seu nome, mas em compensação mostra o seu exemplo por meio da sua história extraordinária, por meio dos milagres que aconteceram na sua casa e em sua vida. Vamos falar então na lição de número 8, Sunamita, quando a fé faz a diferença em atitudes. Tópico 1, a mulher que vivia em Sunem. Tópico 2, milagre e adversidade. E tópico 3, a ação de Deus na vida da Sunamita. Não sai daí que vamos aprender muito com esta mulher de Deus. Já quero te fazer aquele pedido todo especial. Se inscreve no canal, manda esse link para alguém. Não sai dessa aula sem deixar um comentário. Você nos abençoa muito e nos ajuda a espalhar a palavra de Deus. Vamos ao nosso texto do dia? Vamos estudar segundo livro dos Reis, capítulo de número 4, versículo de número 9. Diz assim: E ela disse ao seu marido: Eis que tenho observado que este que passa sempre por nós é um santo homem de Deus. A síntese da lição de número 8 é: a Sunamita nos mostra que a bondade e a generosidade são importantes aos olhos de Deus e que tais atos têm a sua recompensa. O texto bíblico da lição de hoje está em segundo livro dos Reis, capítulo de número 4, versículos do 8 até o 17. Sucedeu também um dia que, indo Eliseu a Sunem, havia ali uma mulher rica, a qual o reteve a comer pão, e sucedeu que todas as vezes que passava, ali se dirigia a comer pão. E ela disse ao seu marido: Eis que tenho observado que este que passa sempre por nós é um santo homem de Deus. Façamo-lhe, pois, um pequeno quarto junto ao muro, e ali ponhamos uma cama e uma mesa, e uma cadeira, e um candeeiro, e há de ser que, vindo ele a nós, para ali se retirará. E sucedeu um dia que veio ali, retirou-se aquele quarto, e se deitou ali. Versículo 12, então disse ao seu moço Geazi: Chama esta Sunamita. E chamando-a ele, ela se pôs diante dele. Porque lhe dissera: Dize-lhe, eis que tu nos tens tratado com todo desvelo. Que se há de fazer por ti? Haverá alguma coisa de que se fale por ti ao rei ou ao chefe do exército? E dissera ela: Eu habito no meio do meu povo. Versículo 14. Então disse ele: Que se há de fazer, pois, por ela? E Geazi disse: Ora, ela não tem filho e o seu marido é velho. Pelo que disse ele: Chama-a. E chamando-a ele, ela se pôs à porta. E ele disse: A este tempo determinado, segundo o tempo da vida, abraçarás um filho. E disse ela: Não, meu senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. E concebeu a mulher, e deu à luz um filho no tal tempo determinado, segundo o tempo da vida que Eliseu lhe dissera. Que coisa tremenda! Nós vamos falar hoje sobre milagres, sobre extraordinários, sobre bênçãos que Deus pode fazer na casa e na vida de uma pessoa. Vamos falar com Deus? Fecha os olhos, curva a tua cabeça. Pai, obrigado, Senhor. Obrigado pela oportunidade que temos de aprender um pouco mais da tua palavra. Hoje vamos aprender um pouco com a história de Sunamita, Senhor. Ó Deus, abra nossa mente, ilumina o nosso entendimento, para que venhamos compreender as tuas verdades e saber que o Senhor está falando conosco. Abençoa este irmão e irmã que acompanham conosco esta aula, em nome de Jesus. Amém. Eu quero lembrar a você que os slides que nós projetamos aqui na tela estão à sua disposição na descrição do vídeo aqui embaixo. Nós temos o link, clica no link, baixe os slides para acompanhar a nossa aula.
E também, se você quiser usar na tua classe de escola dominical, se você quiser passar para os teus alunos, não há problema nenhum. A ideia é abençoar a tua vida, a ideia é espalhar a palavra de Deus. Eu quero fazer uma pergunta toda especial para você. Em uma época em que nós caminhamos para um ceticismo, em uma época que as pessoas realmente têm relativizado até a questão da palavra de Deus, a pergunta que eu quero fazer para você é: você ainda acredita em milagres? Isso mesmo, pode parecer estranha essa pergunta, mas é importante que eu e você, todos os dias, busquemos responder no nosso coração. Será que eu ainda acredito na palavra de Deus? Será que eu ainda acredito em milagres? Queridos, tem algo que deve ser banido do nosso meio, é o ceticismo. É o relativismo das Escrituras e a teologia liberal. Querido, não acompanhe pessoas da teologia liberal. Não seja influenciado por pessoas que relativizam a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus, ela não precisa ser atualizada, ela continua real, atual e transformando vidas ao longo do tempo e no decorrer da história. Hoje vamos falar sobre uma mulher especial, Sunamita, uma mulher de Deus, uma mulher que servirá de um bom exemplo para nós. Estamos falando do período dos reis e já quero te lembrar mais uma vez que quando vamos falar sobre o livro dos reis, não é segunda reis, não é segunda crônicas, é segundo livro dos reis, segundo livro das crônicas, primeiro livro dos reis, primeiro livro das crônicas, porque é o livro dos reis. Então, segundo o livro dos reis, tá bom? É uma dica para quando você for ao púlpito falar da maneira correta, tá bom? E nós estamos falando deste período da monarquia, um período que não foi marcado pela aparição de grandes homens e mulheres de Deus. Principalmente aqui nesse contexto, nós estamos falando de Reino do Norte. Na lição anterior, nós comentamos a divisão do reino, Reino do Sul, capital Jerusalém, Reino do Norte, capital Samaria. E o Reino do Norte ele foi marcado pela sequência de reis que não fizeram a vontade de Deus. Esse período dos reis foi marcado pela desobediência, pelo esfriamento da fé e pelo mau testemunho daqueles que deveriam propagar a palavra de Deus. Mas algo é importante: Deus sempre preserva os seus. Deus sempre tem os seus servos fiéis que fazem a diferença. Nesta lição trataremos da Sunamita, uma mulher que se dispôs a ser bênção para o profeta Eliseu e de como Deus retribuiu as suas ações. Tópico de número 1, a mulher que vivia em Sunem. Subtópico de número 1, o contexto. Precisamos entender que Sunamita não é um nome próprio, não era o nome daquela mulher. A Bíblia não traz o nome desta mulher que nós vamos comentar hoje. Ela só fala de uma mulher sunamita. Sunamita porque ela era da cidade de Sunem, uma cidade localizada no território de Isacar, no Reino do Norte. Sunamita, esta mulher, ela vivia naquele lugar, então não era o nome dela, mas determinava a origem de onde ela vinha. Era uma mulher de Sunem. E interessante também destacar que na aula passada, na lição anterior, quando nós falamos de Jezabel, nós falamos sobre a cidade de Jezreel. E aqui é muito próximo, na verdade Sunem ficava próximo daquela localidade. Então nós percebemos a proximidade dos acontecimentos. Provavelmente era um lugar com espaço para permanência de grupos, pois foi neste lugar que os filisteus acamparam antes da derradeira batalha contra o rei Saul. Então perceba que na Bíblia este lugar chamado Sunem já havia sido citado quando da batalha contra os filisteus, antes da morte do rei Saul. Os filisteus ficaram acampados em Sunem e recebeu a influência religiosa ali de Acabe, de Jezabel e dos reis do norte. Então nós estamos falando de um lugar influenciado pelo reino do norte, a religiosidade pobre e também influenciada pela questão da idolatria. Então a fé não era uma característica daquele lugar, mas ali uma mulher se destacou e além dela um personagem extremamente importante
profeta Eliseu. Subtópico de número 2 vai falar que a sunamita era uma mulher com recursos e atitudes acolhedoras. A palavra do Senhor fala que ela era uma mulher rica. No entanto, ela não era apenas uma mulher bem-sucedida financeiramente. Ela era alguém sensível às necessidades de outras pessoas. Querido, há algo que eu sempre repito na minha igreja. Quando nós recebemos uma bênção do Senhor, seja ela financeira, seja ela profissional, seja ela emocional, bênção só é bênção na minha vida quando ela é usada também para abençoar outras pessoas. Então há uma frase que eu sempre repito no púlpito na igreja na qual sou pastor, que é a seguinte: bênção que é bênção, só é bênção quando abençoa um outro alguém. Sempre foi assim. Adão, quando foi colocado no jardim do Éden, junto com a sua esposa Eva, eles deviam encher a terra de adoradores. O mundo todo seria povoado e abençoado por causa da bênção que foi dada a Adão. Quando chegou Noé, houve o dilúvio. Noé, juntamente com a família dele, foram para dentro da arca. Mas para haver preservação da natureza, Noé também teve que levar, juntamente com ele e sua família, os animais em pares para que houvesse reprodução. E por meio da família de Noé também seria repovoada a terra. A bênção de Deus se espalharia por meio da vida de Noé. Quando chegou a Abraão, a aliança abraâmica, a aliança tão citada, Deus fala a Abraão: por meio de você serão benditas todas as famílias da terra. Então, querido, bênção que é bênção, só é bênção quando abençoa um outro alguém. Quando Deus me abençoa, eu tenho que usar desta bênção para abençoar alguém. Quem sabe você pode estender a mão para alguém hoje, seja financeiramente, seja emocionalmente. Querido, às vezes um abraço, uma pergunta olhando nos olhos, dizendo assim: o que eu posso fazer por você? Muda o cenário de alguém e abençoa uma vida. Não esqueça, abençoe alguém. Eu tenho a certeza que você receberá do Senhor a devida retribuição. Sunamita era assim. Sunamita era alguém que enxergava a necessidade. Ela enxergou a necessidade do profeta Eliseu, que precisava se deslocar para servir em todo o reino, levar a palavra de Deus e servir ali naquela localidade. Era um homem que andava muito, que viajava muito e que precisava ter um lugar para repousar, se alimentar e descansar. Não há registro de que naquela localidade houvesse uma estalagem ou outro meio onde o viajante pudesse parar para se alimentar e descansar. O convite para comer pão na casa da sunamita foi bem-vindo como momento de comunhão e descanso para o profeta Eliseu. Então tudo começa assim. Sunamita percebe que o homem de Deus sempre passa por ali. Ela fala com o seu marido: e vamos chamá-lo para comer pão conosco. Então ela vem e o profeta se alimenta juntamente com aquela família. Eliseu teve tempo para comer e usufruir da hospitalidade daquele lar. Isso nos mostra que é necessário ter espiritualidade também para fazer vínculos de amizades que agradem a Deus, porque a palavra fala que a partir daquele momento Eliseu passou a frequentemente compartilhar da companhia, da comunhão e do partir do pão daquela família. Perceba que Sunamita fez amizade com um homem de Deus. Será que você tem feito amizades que abençoam a tua vida? Será que você tem procurado amigos que te levam para perto de Deus? Hoje o Senhor está falando para mim e para você que precisamos rever as nossas amizades. Precisamos nos acompanhar com pessoas que são bênção para a nossa vida, que nos edificam, que nos levam para perto de Deus e que nos ajudam com o propósito que Deus colocou em nosso coração. Subtópico de número 3 fala: um santo homem de Deus. Querido, é interessante que a partir do momento em que Eliseu passa a partilhar o pão com aquela família, a palavra de Deus fala que a mulher sunamita chega para o seu marido e diz: este homem que sempre passa aqui conosco é um santo homem de Deus. Interessante é que em nenhum momento Eliseu havia levantado a sua voz para profetizar em nome de Deus. Em nenhum momento Eliseu havia feito milagre naquela casa.
Na verdade, Sunamita reconheceu ele como um homem de Deus apenas pela sua companhia, apenas pelo cotidiano da vida. Querido, nunca esqueça isso. A verdadeira santidade é vista no convívio diário com o próximo. Sabe, é muito fácil você ser santo, você ser aquela pessoa perfeitinha lá na igreja. É muito fácil na frente do seu pastor, do seu líder. A questão é como ser santo no dia a dia, no cotidiano da vida. É buscar relacionamento em tudo que faço. É lembrar de 1 Coríntios 10:31 que diz: quer vocês comam, quer vocês bebam, quer vocês façam quaisquer outras coisas, façam tudo para a glória de Deus. Todo dia eu devo perguntar se a minha vida tem glorificado a Deus, se as minhas atitudes têm glorificado a Deus. Querido, que a sua vida seja uma vida de glorificação a Deus. E que as pessoas olhem para você e percebam Deus, assim como Sunamita percebeu na vida de Eliseu. Que olhem para você e dizem: ali vai uma mulher de Deus, ali vai um homem de Deus, ali vai um jovem abençoado, ali vai alguém que teme ao Senhor. Esta, sem dúvida nenhuma, é uma busca que todo crente deve fazer. Ser testemunho de Cristo, exalar o bom perfume de Cristo onde quer que esteja. Eu tenho a certeza que Deus vai fazer isso por meio da tua vida. Tópico de número 2 vai falar milagre e adversidade. Subtópico de número 1, um cômodo para o profeta. Lembre-se que Sunamita era uma mulher rica que percebeu que o profeta precisava ter onde comer, onde beber, e também ela pensou onde o profeta vai descansar. Falou com seu marido e disse: sabe, ele está comendo conosco, ele está compartilhando conosco. Vamos construir um quartinho para o profeta, vamos colocar uma mesa para ele, vamos colocar uma cama para ele, vamos colocar uma lamparina para iluminar. O profeta pode querer estudar, o profeta pode querer escrever alguma coisa. Perceba como Sunamita foi usada por Deus para abençoar Eliseu. Eliseu de fato precisava disso. Todo homem, toda mulher precisa ter onde descansar, onde repousar, onde renovar as suas forças e energias. E Sunamita decidiu investir na vida de Eliseu. Sabe, a gente precisa perceber que pessoas vão e vêm na nossa vida e que nós precisamos saber como nós podemos abençoar as pessoas. Querido, Deus pode te usar para ser a resposta da oração de alguém. Por meio de uma ajuda financeira, por meio de uma palavra, por meio de um abraço, por meio de um apoio, por meio de algo que você vai até mesmo perceber, ouvir para responder. Eu não sei como vai ser, eu sei que Deus vai usar a tua vida assim como usou a vida de Sunamita. E é importante destacar que naquele lá havia conversa, naquele lá havia diálogo. Olha só, 2 Reis, capítulo 4, versículos 9 e 10. E ela disse ao seu marido: eis que tenho observado que este que passa sempre por nós é um santo homem de Deus. Façamos-lhe, pois, um pequeno quarto junto ao muro, e ali lhe ponhamos uma cama e uma mesa, e uma cadeira e um candeeiro, e há de ser que, vindo ele a nós, para ali se retirará. Querido, nós precisamos entender que para haver harmonia de um lar, precisa haver conversa, precisa haver diálogo e precisa haver um consenso. Alguém precisa ceder para que a vontade que vá edificar, que vá beneficiar mais, prevaleça. Nem sempre será a sua vontade, nem sempre será a minha vontade, mas entenda como o nome de Deus pode ser glorificado por meio da decisão que eu vou tomar. Então é essa decisão que no meu lar precisa ser tomada. E aquela atitude daquele casal foi tão abençoadora na vida de Eliseu que ele quis saber de que maneira ele poderia retribuir o favor recebido. E aí nós chegamos no subtópico de número 2. A generosidade da Sunamita foi tanto que Eliseu chega para ela e pergunta: o que eu posso fazer por você? Ou de que maneira eu posso interceder por você junto ao rei, junto ao capitão do exército? Olha só o que o profeta estava oferecendo para a Sunamita. Estava oferecendo a ajuda dele mesmo ou a sua influência junto ao rei
e junto também ao comandante do exército, que era muito importante naquela época. E a resposta de Sunamita foi: eu habito na minha terra e junto dos meus. O que ela estava dizendo ali é que ela tinha tudo aquilo que precisava e ela não estava fazendo nada para receber algo em troca do profeta. Que atitude bonita, não é? Eu não sei você, mas talvez hoje eu pare e pense, vendo um homem de Deus como Eliseu na minha frente, dizer: o que você quer por mim? Talvez eu diria: profeta, ore por mim. Profeta, libera uma palavra de bênção para minha casa, para minha família, para o meu trabalho. Talvez nós faremos isso, sabe? Mas Sunamita não. Ela disse: tá bom, profeta, eu moro aqui na minha terra, eu moro junto dos meus e isso basta. Deus tem sido bom para mim. E ela então se retira e o profeta então comenta com o seu auxiliar, com o seu servo, com o seu moço Geazi, e fala: de que maneira nós podemos abençoar essa casa, essa mulher, essas pessoas que têm nos ajudado. Geazi percebe algo muito importante. Aquela casa não havia filhos, e o marido da Sunamita já era um homem velho. E perceba que os filhos eram tidos como algo importantíssimos naquela época. Hoje já o são, mas naquela época era algo diferenciado, simbolizava realmente a bênção de Deus em uma casa, um casal, uma mulher só era abençoada, realmente considerada abençoada quando ela tinha filhos, porque os filhos eram a herança do Senhor. A palavra de Deus fala isso claramente. Um lar abençoado precisava ter filhos pela cultura judaica. E o profeta então naquele momento percebe que esta então era a chave. Este era o ponto do milagre. Deus havia levado o profeta para aquele lugar para que o milagre acontecesse nessa área de Sunamita que precisava da atuação de Deus. Então o profeta fala para Geazi: chame lá a Sunamita. Sunamita chega na presença do profeta Eliseu. O profeta Eliseu olha nos olhos dela com voz de profeta, autoridade. Eu posso ver isso, querido. Isso é tão bom, porque a gente imagina, né? História é muito bom, por isso que a gente imagina. A gente viaja, a gente vai junto. Quer que você venha comigo? Naquele momento a Sunamita na frente do profeta, o profeta olha para ela e diz: quero te dar uma palavra. A partir de agora você está em contagem regressiva, porque dado o tempo certo, você estará com um filho nos teus braços. Sunamita não acredita, Sunamita se assusta. Sunamita fala para o profeta: não minta para a tua serva, porque ela sabia que se aquela palavra vinha do profeta, ela iria acontecer. E naquele momento ela não queria se decepcionar, porque ela já estava no seu coração com uma vontade de gerar e de pegar um filho em seus braços. E a palavra de Deus nos mostra que realmente a palavra do profeta aconteceu. No tempo determinado, no tempo certo, a Sunamita deu luz a um filho, um varão. E isso com certeza foi motivo de muita alegria naquela casa. No entanto, nós chegamos no subtópico de número 3, que é: o filho morre. Como assim, pastor? O filho morre? Isso mesmo, querido. Aquele filho que era fruto do milagre de Deus ali naquela casa, ele morreu. A palavra fala que chegou um determinado dia que ele estava na companhia do seu pai e começou a se sentir mal, começou a passar mal. Foi para casa, ficou no colo da sua mãe e faleceu ali no colo da sua mãe. E isso é algo desesperador, porque quando falamos de morte, querido, é natural que nós já soframos só de tocar nesse assunto. Mas o que nós entendemos, e é o que acontece naturalmente: os filhos enterram os seus pais, e não o contrário. E nesse caso estava sendo diferente. E como nós vemos aí, quando acontece dessa maneira, os pais tendo que prantear a morte de um filho, é algo desesperador, é algo que realmente acaba com qualquer um. A Sunamita perdeu o único filho que tinha. Segundo Reis, capítulo 4, versículo 19 até o 20. E crescendo o filho, sucedeu que um dia saiu para seu pai, que estava com os segadores, e disse a seu pai: ai, minha cabeça, ai, minha cabeça. Então disse ao moço: leva-o à sua mãe. E ele o tomou e levou a sua mãe, e esteve sobre os seus joelhos até o meio-dia e morreu. Perceba que a Bíblia não fala quanto tempo aquela criança viveu.
apenas diz que o menino chegou a crescer. E crescendo, estava na companhia do pai, teve uma forte dor de cabeça e morreu. Naquele momento, a sunamita, com seu filho nos braços, talvez desesperada, talvez se questionando, dizendo: Senhor, por que o Senhor me deu e agora tirou? Por que isso está acontecendo? Eu não estou entendendo nada. E então ela coloca no seu coração o desejo de falar com o profeta. Ela decide ir ao encontro do profeta Eliseu. Chegamos então ao tópico de número 3 da nossa lição, a ação de Deus na vida da sunamita. Subtópico 1, Deus não fala com o profeta. O que nós entendemos quando falamos acerca dos profetas da Bíblia? Eram homens com os quais Deus falava. Eram homens que ouviam a voz de Deus. Mas é importante registrar que neste caso específico da mulher sunamita, da morte do seu filho, do que estava acontecendo com aquela casa, o profeta Eliseu não havia recebido nenhuma informação da parte de Deus. A palavra de Deus fala que o profeta chega a se surpreender com o que estava acontecendo. Vamos ler essa história? Segundo o livro dos Reis, capítulo 4, versículos 21 ao 26. Diz assim: E subiu ela e o deitou sobre a cama do homem de Deus e fechou sobre ele a porta e saiu. E chamou a seu marido e disse: Manda-me já um dos moços e uma das jumentas, para que eu corra ao homem de Deus e volte. E disse ele: Por que vais a ele hoje? Não é lua nova, nem sábado. E ela disse: Tudo vai bem. Então albardou a jumenta e disse ao seu moço: Guia e anda, e não te detenhas no caminhar, senão quando eu te disser. Partiu ela, pois, e veio ao homem de Deus ao Monte Carmelo. E sucedeu que, vendo-a o homem de Deus de longe, disse a Geazi, seu moço: Eis aí a sunamita. Agora, pois, corre-lhe ao encontro e diz-lhe: Vai bem contigo? Vai bem com teu marido? Vai bem com teu filho? E ela disse: Vai bem. Aqui eu quero tirar algumas verdades desse texto. A primeira é que aquela mulher, ela está com seu filho morto. E olha onde ela deposita o seu filho. Coloca na cama do profeta. Coloca naquele lugar que estava servindo, que estava abençoando ao profeta. A segunda coisa que nós notamos aqui nesse texto é que o marido da sunamita era alguém com uma religiosidade diferente. Ele fala para ela: não é lua nova, não é sábado, ou seja, ele mostrando uma religiosidade. Mas sunamita não estava falando de religiosidade. Ela estava em busca da resposta de Deus. Talvez ela não sabia ao certo o que seria respondido para ela. O que ela queria naquele momento era ouvir a voz de Deus por meio do profeta Eliseu, aquele a quem ela mesma considerava um santo homem de Deus. Terceira coisa que nós entendemos aqui é que quando o profeta manda Geazi falar com ela, perguntando se está tudo bem, ela diz: está tudo bem. Sabe o que isso nos diz, querido? O que isso nos ensina? Nós não devemos contar as nossas lamúrias, as nossas dificuldades, as nossas adversidades para qualquer um. Geazi não poderia fazer nada para ela. Geazi não daria a resposta que ela tanto queria. Ela iria falar o seu problema para aquele que podia ajudar, para aquele que podia ter uma palavra de Deus para ela. Ela só iria falar algo para o profeta Eliseu. Nós percebemos hoje um comportamento tão diferente disso que a Bíblia ensina, porque hoje as pessoas pegam as redes sociais e começam a colocar o que estão passando, começam a dizer das dificuldades, começam a falar dos seus problemas nas redes sociais. Querida, em nome de Jesus, quero te falar: não faça isso. Sabe por quê? Nas redes sociais as pessoas não vão te ajudar. As pessoas, na verdade, querem acompanhar a tua vida e às vezes, infelizmente, até torcendo para que realmente tudo vá mal na sua história, tudo vá mal na sua vida. Então, não conte nem vitória, nem derrota para qualquer um. Saiba para quem você deve abrir o seu coração. Saiba para quem você conta também os seus testemunhos de vitória, porque as pessoas, infelizmente, sentem inveja da nossa história, não sabem o preço que foi pago, não sabem por tudo o que nós passamos para chegar até o dia da bênção, mas elas se sentem diminuídas e com isso desprezam a bênção que Deus nos deu. Então aprenda isso: não conte da sua vida
para todo mundo, nem boa, nem má notícia. Guarde para pessoas de confiança e, sobretudo, guarde para falar ao Senhor no teu quarto, em secreto, quando estiver orando ao teu Deus em secreto. Mas a história continua, segundo o livro dos Reis, capítulo 4, versículos 27 e 28. Chegando ela, pois, ao homem de Deus, ao monte, pegou nos seus pés, mas chegou Geazi para a retirar. Disse, porém, o homem de Deus, deixa, porque a sua alma nela está triste de amargura, e o Senhor me encobriu e não me manifestou. E disse ela, pedi eu ao meu Senhor algum filho? Não disse eu, não me enganes. Na verdade, naquele momento, o sunamita estava dizendo, eu não pedi nada, o que foi me dado também foi tirado. E aí nós vamos para o subtópico de número 2, Deus traz o menino de volta. Na verdade, precisamos entender que tudo aquilo fazia parte do projeto de Deus. Tudo aquilo aconteceu para que hoje eu e você pudéssemos estar aqui aprendendo que Deus é Deus de milagre, que Deus é aquele que restaura sonhos, que Deus é aquele que jamais nos abandona, que Deus é aquele que pode mudar cenários e que pode realmente transformar o nosso pranto em um belo sorriso. Que tal abrir um sorriso aí, querido? Abra um sorriso, diga assim, realmente, eu posso estar passando por dificuldade, adversidade, mas Deus cuida de mim, não me abandona e pode mudar a minha história. A sunamita insiste com o profeta, então nós percebemos que primeiro vai Geazi, depois chega o próprio Eliseu e se depara com um menino ali sem vida. Aquele filho da sunamita havia morrido. Segundo o livro dos Reis, capítulo 4, versículos 29 ao 32. E ele disse a Geazi, cinge os teus lombos e toma o meu bordão na tua mão e vai. Se encontrares alguém, não o saúdes, e se alguém te saudar, não lhe respondas. E põe o meu bordão sobre o rosto do menino. Porém, disse a mãe do menino, vive o Senhor, e vive a tua alma, que não te hei de deixar. Então ele se levantou e a seguiu. E Geazi passou adiante deles e pôs o bordão sobre o rosto do menino. Porém não havia nele voz nem sentido, e voltou a encontrar-se com ele e lhe trouxe aviso, dizendo, não despertou o menino. E chegando Eliseu àquela casa, eis que o menino jazia morto sobre a sua cama. Versículo 33, então entrou ele e fechou a porta sobre eles ambos e orou ao Senhor. E subiu e deitou-se sobre o menino, e pondo a sua boca sobre a boca dele, e os seus olhos sobre os olhos dele, e as suas mãos sobre as mãos dele, se estendeu sobre ele, e a carne do menino aqueceu. Depois voltou e passeou naquela casa de uma parte para outra, e tornou a subir, e se estendeu sobre ele. Então o menino espirrou 7 vezes, e o menino abriu os olhos. Querido, milagres acontecem, mas às vezes processos são necessários. Perceba como a fé da sunamita era diferenciada. O profeta manda primeiro Geazi, vai lá com o meu bordão. E a sunamita, não, Senhor, não te largo, o Senhor vai lá. Então Eliseu vai, manda Geazi na frente. Geazi traz a notícia dizendo, realmente o menino está morto. Chega lá, você percebe que não foi simplesmente por uma palavra, não foi simplesmente com um milagre instantâneo que o menino ressuscitou. Houve um processo, houve algo que o profeta precisou realizar. Agora se coloque no lugar da sunamita. Imagine que para alguém que perdeu um filho, o que é um minuto? O que são 5 minutos? O que são 10 minutos? De certo é uma eternidade. Aquele processo estava fazendo a diferença na vida da sunamita. Deus estava tratando, mas Deus também sabia que o milagre iria chegar. Deus iria responder com o milagre. Talvez você esteja nesse processo nesse instante. Você ainda não está vendo o milagre, mas o Senhor me trouxe aqui para te falar que o processo já está ocorrendo. Deus já está trabalhando e o milagre vai chegar na hora certa. Ele é teu Deus, Ele pode fazer todas as coisas. Não desanima, não desiste, continua clamando, porque o milagre vai chegar
e o sorriso voltará à tua face em nome de Jesus. Segundo o livro dos Reis, capítulo 4, versículos 36 e 37 diz: então chamou Geazi e disse: chama essa sunamita. E chamou-a, e veio a ele, e disse ele: toma o teu filho. E veio ela e se prostrou aos seus pés, e se inclinou à terra, e tomou seu filho e saiu. Que milagre, que história maravilhosa. Mas perceba, Sunamita foi generosa e abençoou Eliseu. E naquele lugar da bênção para Eliseu se tornou o lugar do milagre para a Sunamita. Nunca esqueça de algo que a Bíblia traz claramente para nós, que a generosidade é terreno fértil para o milagre acontecer em nossa vida. Não que venhamos a fazer esperando algo em troca. Sunamita não queria nada em troca. E assim Deus quer que nós hajamos. Não venhamos a fazer nada esperando em troca. Ele conhece o nosso coração. E quando o fazemos com sinceridade do coração, sem esperar nada em troca, Ele é tão bom e misericordioso que abençoa a nossa vida e a nossa história. Assim como o milagre chegou na vida de Sunamita, o seu filho voltou aos seus braços, Deus pode fazer também em sua vida. O milagre que você tanto espera, Deus pode entregar nos seus braços e você vai cantar o hino da vitória para a honra e glória do Senhor. Só que este tópico 3, a ação de Deus na vida da Sunamita, não termina aí, porque nós temos o subtópico de número 3 que vai falar a proteção na adversidade. Em outro momento, Eliseu advertiu a Sunamita para que se retirasse de Israel e fosse peregrinar onde pudesse, pois o Senhor chamou a fome, a qual virá à terra por 7 anos. Perceba que não foi só naquele momento que o milagre chegou na vida da Sunamita. Bênção que abençoou Eliseu, abençoou também Sunamita. Generosidade exercida é terreno fértil para o milagre acontecer. E mais uma vez nós percebemos o milagre de Deus chegando na vida de Sunamita. Segundo o livro dos Reis, capítulo de número 8, versículos do 1 até o 6. E falou Eliseu àquela mulher, cujo filho vivificara, dizendo: levanta-te, vai-te, tu e a tua família, e peregrina onde puderes peregrinar, porque o Senhor chamou a fome, a qual também virá à terra por 7 anos. E levantou-se a mulher e fez conforme a palavra do homem de Deus, porque foi ela com a sua família e peregrinou na terra dos filisteus 7 anos. E sucedeu que ao cabo dos 7 anos a mulher voltou da terra dos filisteus e saiu a clamar ao rei pela sua casa e pelas suas terras. Ora, o rei falava a Geazi, moço do homem de Deus, dizendo: conta-me, peço-te todas as grandes obras que Eliseu tem feito. E sucedeu que, contando ele ao rei como vivificara ao morto, eis que a mulher, cujo filho vivificara, clamou ao rei pela sua casa e pelas suas terras. Então disse Geazi: ó rei, meu senhor, esta é a mulher, e este o seu filho, a quem Eliseu vivificou. E o rei perguntou à mulher, e ela lhe contou. Então o rei lhe deu um eunuco, dizendo: faze-lhe restituir tudo quanto era seu e todas as rendas das terras, desde o dia em que deixou a terra até agora. Olha que bênção completa. Eliseu falou: sai daqui, vai para outra terra, porque aqui haverá fome. Primeira característica daquele que recebe a bênção é obediente. O profeta falou: você vai sair daqui, vai peregrinar por 7 anos. A Sunamita poderia retrucar: por que eu vou fazer isso? Porque eu vou deixar minha terra? Eu não vou ouvir a voz do profeta. Mas não, ela foi obediente e ouviu. A palavra fala que ela ficou 7 anos fora, abandonou sua casa, abandonou suas terras, e após 7 anos voltou. E quem sabe, né, naquele momento as suas terras já estariam ocupadas, outras pessoas já poderiam ter tomado posse ali. E naquele momento, no tempo certo, ela chega e tudo é restituído para a Sunamita. Querido, quando somos obedientes a Deus, Deus preserva o que é nosso. A marca daquele que é abençoado, de fato, é generosidade e obediência. Precisamos aprender com Sunamita que em todos os dias precisamos exercer a generosidade e também sermos pessoas obedientes
a palavra de Deus, aos nossos líderes, ao nosso pastor, aos nossos líderes espirituais, aos nossos pais, à nossa família, tendo a certeza de que Deus é aquele quem abençoa e recompensa a nossa vida no tempo certo. Acredite, o teu Deus é fiel, o Deus de Sunamita também é o teu Senhor. Eu quero encerrar essa aula com 3 verdades para você guardar em seu coração. A primeira delas é: a Sunamita nos ensina que podemos utilizar dos recursos disponíveis para fazer a diferença na vida de outras pessoas. Segunda coisa para você guardar em seu coração: há momentos em que Deus nos permite passar por situações adversas, mas Ele jamais nos abandona. Terceira coisa, Deus aprova a generosidade e retribui essa atitude no devido tempo. Vamos orar? Agradecer a Deus por mais uma aula. Pai, obrigado, Senhor. Obrigado por mais uma aula. Obrigado pela vida de Sunamita, pelo exemplo de generosidade e obediência. Que o Senhor possa nos ajudar a sermos mais parecidos com esses homens e mulheres de Deus que nós estamos estudando aqui, Senhor. Fala conosco, Senhor. Abençoa a nossa história, edifica a nossa vida e transforma a nossa maneira de ser, em nome de Jesus. Amém. Querido, foi um prazer estar conversando com você em mais uma aula da Escola Bíblica. Eu espero que tenha sido bênção para você. Se foi bênção para você, eu quero te pedir um favor. Comenta aqui embaixo dizendo: foi bênção, pastor. Eu sei que bênção, quando é bênção, só é bênção quando abençoa outro alguém. Então, se você puder, marca aqui, marca alguém, manda esse link para alguém. Vamos espalhar a palavra de Deus. Que Deus abençoe a tua casa, a tua vida, a tua família. E não esqueça, ame a palavra de Deus.